Então nós vamos dar continuidade à segunda parte de Gedeão. Então nós vimos que Gedeão era um juiz militar, e como juiz militar ele foi chamado por Deus a governar o povo numa época de apostasia, de heresia, por parte dos pastores, né? Então o povo de Israel vivia numa situação de apostasia, de heresia, de idolatria, que é exatamente o que nós vivemos hoje. Então nós vivemos hoje o momento onde há uma apostasia. Essa apostasia ela fica presente aí nos altos graus da vida eclesiástica, inclusive no trono de São Pedro e nos seus bispos, nos padres, né? Nós vemos claramente, você nota uma renúncia da fé, né? Às vezes é um absurdo você ver um bispo ou um padre, ou um religioso, pessoas do alto clero, até mesmo renunciarem publicamente ou privadamente, quando você, por exemplo, vai procurar um confessor e você confessa o seu pecado, e o confessor diz, isso não é pecado, sendo que você já sabe que é pecado, porque ensinamento da igreja que é, e ele está dizendo que não, ou que aquilo não tem problema nenhum, enfim. Isso na parte moral. Imagina então em toda a situação da adoração ao Deus único e verdadeiro, em fazer Jesus conhecido, amado e adorado, e muitas vezes tudo isso se nega, negar as verdades da fé, e nós estamos numa época de heresia e de idolatria. Nós vimos aí, não é, dentro do Vaticano, ídolos sendo introduzidos. Então é a mesma realidade que nós vivemos, estava ali sendo vivido pelo povo de Israel, e da qual Deus levantou Gedeão. Então Gedeão, como nós vimos, destruiu o altar de Baal, destruiu o ídolo que estava junto. E aí nós vamos agora nessa segunda parte, sobre a qual Deus então pede a Gedeão que ele venha lutar contra os inimigos da fé. Então houve o acontecido do velo, que é o velo de Gedeão, da qual a Santíssima Virgem é chamada no ofício parvo da Imaculada Conceição, e que nós vimos no outro áudio que como que se dava essa realidade da Imaculada Conceição. Até mesmo nós vimos teologicamente a parte positiva e negativa da Imaculada Conceição, e como que Gedeão está ligado intrinsecamente à realidade mariana do último e grande exército que vai ser colocado a comando de Nossa Senhora para a restauração da Igreja. Então, depois do milagre do velo, Deus pede então que ele vá guerrear contra os inimigos da fé. Então ele se levanta de madrugada. Nós estamos em Juízes capítulo 7. Ele se levanta de madrugada. O povo então agora é um povo que já foi conquistado. O seu coração é um coração. Então isso aqui é um processo natural, não é? Então quando Deus levanta uma pessoa ou pessoas ou grupos, como é o que o Espírito Santo faz hoje, né? O Espírito Santo levanta pessoas, levanta realidades eclesiológicas, pessoas da qual ele dá um espírito de governo, de liderança,
às vezes um espírito profético que pode gerar uma realidade de liderança ou não, porque isso não é necessário que isso aconteça. Então há ali, quando o Espírito Santo faz essa realidade mística, há ali um impacto nas almas. Então as pessoas elas ficam comovidas ou ficam conquistadas, e elas num primeiro momento elas se levantam, uma multidão, né, uma grande quantidade de pessoas, e essas pessoas então elas se agrupam, unificam ou não, ou ficam divididas, mas elas formam uma grande quantidade de pessoas, e aí isso é um processo natural. Espiritualmente falando, Deus atua assim, e aí Deus começa então a fazer a seleção. Isso é um fato que nós vamos ver agora biblicamente como isso é comprovado nos Atos do Santo Juiz Gedeão. Então, o que acontece? Nós tivemos esse momento, não é? A década de 90 foi uma década onde houve uma grande, por meio da santa escravidão mariana, ou seja, o método morfontino de consagração a Nossa Senhora, houve na década de 90 essa explosão. Então, as pessoas, por um desígnio da própria Virgem Maria, começaram a se escravizar, e nessa escravidão, nessa escravização espiritual, ou seja, nessa consagração total da sua pessoa a Deus pela Virgem Maria, houve um processo de retorno à ortodoxia católica. Só que a santa escravidão, ela nunca falou de tradição, não é? Ela nunca falou de tradição, ela nunca falou de fé católica, de ortodoxia, de defesa da fé. Porém, se você for ver os escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort, né, se você vê quando ele fala dos apóstolos dos últimos tempos, quem são esses filhos e escravos de Maria que virão? Eles virão com o poder de Gedeão, no espírito de Elias, né? Então naquela oração, tanto no capítulo que ele fala sobre os apóstolos dos últimos tempos, como na oração abrasadora que existe no final do tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort, naquela oração ele vai dizer, eles vão caminhar no espírito de Elias, ou seja, ele está falando do filhão eliástico, do filhão eliástico profético, né? Então ele vai falar que com a direita eles vão destruir, com a esquerda eles vão destruir, com a direita eles vão reerguer, que eles virão aí tendo na mão a cruz e na outra o rosário, ou seja, exatamente o símbolo da ortodoxia católica, né? Ou seja, eu devo pregar o Cristo crucificado, da qual é uma vida de penitência, é a vida do caminho do Evangelho, que é o caminho estreito, não é? Por meio da devoção mariana, da oração constante. Então ele vai falar que essas pessoas, que são os apóstolos dos últimos tempos, no espírito de Elias, no mesmo espírito de Gedeão, né? Ele até chega a falar quais novos Elias, quais novos Domingos e Santa Catarina e Catarina de Sena, ou seja, no mesmo espírito para a defesa da fé. Então nós vemos claramente quando São Luís Maria Grignon de Montfort fala disso, mas a santa escravidão, quando as pessoas faziam a santa escravidão, ou fazem ainda muitas pessoas, elas não tinham um estudo sobre a tradição ou a ortodoxia católica, que em um outro momento nós podemos falar sobre isso, né? Porque é claro que não é ser tradicionalista que é ser católico, não. Ser católico é intrinsecamente ser tradicionalista, né? Ou seja, isso não é um sectarismo, é ser católico, mas isso a gente deixa para um outro momento.
Então nós vemos aí nessa realidade clara que o escravo de Nossa Senhora, ou a pessoa, né? Essas termologias às vezes assustam muito, então eu vou usar as duas termologias. As pessoas que se consagram pelo modo morfontino, eles nunca falaram sobre tradição ou ortodoxia católica. Porém, é nítido que a pessoa era chamada à defesa da fé. Completamente nítido. Então, nós vimos aqui no Brasil, no final da década de 90, já agora, nessa época do ano 2000, que até mesmo a CNBB se reuniu como pauta de reunião, em que muitos bispos e dioceses proibiram a santa escravidão. Por quê? Por causa do uso do véu, por causa da modéstia, por causa do retorno da moral, e isso já estava impactando contra o Concílio de 62. Então havia de forma indireta uma ação de Nossa Senhora, da qual ela fazia com que as pessoas compreendessem e entendessem que a igreja precisava ser restaurada. Que a igreja precisava ser restaurada. E essa restauração estava ligada a toda essa realidade da santa escravidão, da qual Nossa Senhora mesmo, de forma espiritual, totalmente mística, guiava aquele seu consagrado, aquele seu escravo, a ser um defensor da fé. No espírito de Elias, era o mesmo procedimento. Não há como nós fugirmos, em um outro momento nós também podemos falar sobre isso, mas não há como nós fugirmos de que as pessoas que recebem essa realidade eclesiástica, essa iluminação sobre a realidade eclesiástica, a realidade da igreja hoje, não há como não negar de que ali há, sobre a pessoa que está recebendo aquele espírito de verdade, aquela iluminação, de que ali também há uma convocação a que essa pessoa combata no mesmo espírito que Santo Elias fez. Então, como eu dizia, então há no princípio assim, um aglomerado, aquela febre, então as pessoas se levantaram muito, se levantam muitas pessoas, como nós vamos ver agora em Gedeão, e na década de 90 aconteceu isso pela santa escravidão, e em um determinado momento Deus então começa a fazer a seleção. Então Deus disse a Gedeão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas, a dar aos madianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então eu vou pegar uma outra tradução aqui melhor. Essa tradução era uma tradução de uma outra Bíblia que eu não tinha acesso. Então, aqui nesse versículo vai dizer: o Senhor Deus disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Então Deus começa a fazer essa seleção diante daquela multidão. Então as pessoas, elas têm aquela febre, elas se levantam, é um processo natural dessa ação espiritual do Espírito Santo, quando ele começa a realizar essas obras nas almas, conquistando elas para a verdade. Porém, ali é necessário que se passe por uma prova. Então Deus faz as pessoas passarem por uma prova. Você pode ver que as pessoas, elas começam então aquela febre e aderir àquela onda
eclesiológica, né? Aquela realidade eclesiológica, aquela fenomenologia em que acontece na igreja, que no caso nós estamos falando de toda essa onda tradicionalista, e então Deus começa a fazer essa seleção, ou que muitos chamam de passar na peneira, né? Expressões como essa. Manda, pois, publicar esse aviso para que todos ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha de Gilboé. E 22.000 homens voltaram, ficando ainda 10.000. Aqui é claramente muito explícito que as pessoas medrosas ou tímidas, dentro dessa realidade, elas são as primeiras a desistir. São as primeiras que deixam. Porque nós estamos falando de uma luta, não é? Mesmo que na época de Gedeão era literalmente uma batalha de armas, uma batalha militar, aqui nós estamos falando de uma batalha espiritual. E não somente uma batalha espiritual, mas uma batalha ideológica, uma batalha eclesiológica, da qual nós vamos estar defendendo a fé católica com inimigos que, como na época de Gedeão, estão dentro da igreja, fazem parte dela. Não é? Mais que a nossa guerra, acima de tudo, como diz o apóstolo São Paulo, é contra os espíritos que estão nos ares. Mas os espíritos que estão nos ares, como também Deus disse, o Espírito Santo disse ao Beato Francisco de Jesus Maria e José, Beato Francisco Palau, são demônios encarnados, ou seja, então ele estava falando exatamente dos padres, dos bispos e das pessoas leigas que estavam contaminadas por aquele espírito diabólico, e Deus disse para o próprio Beato Francisco que eram demônios encarnados. Então estava ele falando, são demônios encarnados, com a forma humana. E é assim que acontece, é um in persona Satã. Não é? Então, o que significa a palavra Satanás? Aquele que se coloca no meio, aquele que se atravessa, não é? Então, muitas vezes você vê um bispo, um padre, um religioso e um leigo, né? Qualquer grau, qualquer categoria da Igreja Católica, em que ele se torna in persona Satã. Ele se atravessa no meio da verdade, se atravessa no meio daquilo que realmente é católico, não é? Então, você é contra essas pessoas que muitas vezes detêm o poder, né? Detêm autoridade, e que nós vamos combater. Então você compreende que Deus ele já descarta em primeiro lugar as pessoas tímidas e medrosas. Então, só nesse momento, 22.000 homens voltaram para trás, ficando somente 10.000. E aí Deus disse a Gedeão, ainda a gente é demais. Faze-os descer as águas e ali... Então, faze-os descer às águas e ali farei uma escolha. Aquele que eu disser que irá contigo, este te seguirá, e aquele que eu não te designar, ficará. Então Gedeão fez descer o povo junto às águas, e o Senhor disse, porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água levaram a mão à boca, e foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. Então Deus disse a Gedeão, com os 300 homens que lamberam as águas, vos salvarei e entregarei a Madiã nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para a sua casa. Gedeão guardou os víveres do povo e suas trombetas, e despediu todos os israelitas, cada um para sua tenda, só conservando os 300 homens. Então,
era necessário que aquelas pessoas que fossem batalhar, elas bebessem da fonte. Então, a pessoa que ela bebe da água como que pegando com a mão e trazendo para a boca, é uma pessoa que recebe a doutrina católica por meios que não são a fonte. E quais são as fontes? É aquele tripé católico, não é? O magistério, as sagradas escrituras e a tradição. Então a pessoa que ela busca a fé católica sem um desses três tripés, né? O magistério, as sagradas escrituras e a tradição, ela não está buscando a água pura. É necessário que ela se incline, que ela vá até ali com aquela sede, né? Com aquela sede e beba ali puramente daquela água, sem nenhum tipo de contaminação de meios que não seja exatamente buscar a verdade. Então, aqui está, você deve buscar a fé católica desse jeito. Como disse, lambendo a água, ou seja, buscando aquela água pura, sem meios, sem intermediários, pelos princípios que nós conhecemos, as Sagradas Escrituras, o magistério e a tradição. Então, esses que buscam a fé dessa forma é os que ficaram. Todos os outros que mesclaram essa fé, né, com ideologias, eclesiologias, pensamentos heréticos, apóstatas, e que não beberam da fé da igreja ali, como realmente ela estava, esses não puderam ir para a batalha. Era necessário que os que fossem para a batalha fossem bebendo da fonte da igreja. Então sobrou quanto? 300 homens, né? De toda aquela multidão, sobrou somente 300. E hoje nós vivemos isso. É a mesma realidade, né? As Sagradas Escrituras, elas se repetem apesar da distância dos séculos. Então nós percebemos claramente que as pessoas medrosas, elas já abandonam o barco, como diz o ditado. Elas não ficam porque elas não têm, para elas falta o dom da fortaleza e nitidamente, faltando o dom da fortaleza, há uma falta de militância, de um espírito de cruzado naquela pessoa, e ela não consegue batalhar diante dessa verdade. Ela tem um espírito fraco, um espírito abatido, tímido, retraído, que faz ela retroceder para trás. E o que sobra é aqueles que bebem da fé católica, mas bebem da fé católica também com um medo, também com um receio, porque acham radical demais você abraçar a fé católica dessa forma, como que buscando a tradição. É muito para eles. Eles se interessam, eles gostam no começo, é o processo, como eu já disse no começo, que Deus faz naturalmente, mas ele coloca essa prova. Eu só aceito aquele que bebe da água pura. Deve beber dessa doutrina puramente. Se você não beber dessa doutrina puramente, não faz parte desse meu exército. Então, durante a noite, o Senhor disse a Gedeão: levanta-te e ataca ao acampamento, pois eu entregarei em tuas mãos. Todavia, se tens medo de descer só, leva contigo Fara, teu servo. Então aqui é nítido também que às vezes Deus está dizendo, às vezes nós temos medo da solidão, porque quando você abraça a tradição, você sente medo, sim, da solidão,
de deixar um montão de pessoas que são seus amigos muitas vezes e que não podem não ser mais seus amigos, podem não mais estar ligados a você, né? Deixar uma paróquia, deixar um pároco, né? Que mesmo que você não goste daquela paróquia, critique aquela paróquia diante dos seus erros, ou um pároco que você sabe que não é um bom padre, né? E que você vê os erros constantes da sua paróquia e que você nota que a situação da igreja está difícil, tudo isso traz medo, não é? Então, Deus fala para Gedeão, se você tiver medo, então leve consigo Fara. Então é necessário de fato que nós formamos famílias e pequenas comunidades que compreendam essa verdade. E Deus vai nos levando a fortificar a fé, a esperança e a caridade em nós. Então Deus ordenou que ele batalhasse. Eram muitos homens, como nós vamos ver aí no capítulo 7, mas no versículo 16 Deus conta que Gedeão dividiu os 300 homens em 3 grupos e pôs na mão de todos trombetas e ânforas vazias. Então, a trombeta é o símbolo da palavra de Deus, é o símbolo da tradição, da fé católica, da ortodoxia. Eles levavam essas trombetas, ou seja, eles levavam o som, e a trombeta ela tem um som alto, não é? Levava então o som alto, forte da tradição, das Sagradas Escrituras, do magistério da tradição. Eles levavam isso, todo esse poder, esse som forte e alto da tradição, e ânforas vazias, que dentro tinham tochas acesas, né? Trazendo junto com ela a tocha acesa. Então essa ânfora vazia era um coração desapegado, um coração aberto à vontade de Deus, desapegado de tudo e de qualquer realidade, inclusive dessa realidade da falsa igreja. Porque todos sabem que a igreja ela foi como que carcomida por dentro e sobrou uma casca. Porque era necessário que a casca ficasse para que houvesse o espírito de confusão. É necessário que haja o espírito de confusão, para que a pessoa ela fique atordoada e pense e analise. Então é um coração desapegado, porque o que acontece? É claro que a igreja ela tem que ter a aparência de igreja, mesmo que ela não seja mais. A fé católica ela tem que ter uma aparência. Então a estrutura é igual, né? Todo o conteúdo, toda a estrutura social da igreja feita de homens, ela é igual, mas você vê que ela não é mais católica, né? Ela não defende, ela não dá mais a honra devida a Deus. Ela se vendeu a este mundo. Ela é maçônica, não é? Mas, então, traz esse espírito de confusão. Nossa, como que eu vou combater? Porque essa não é a igreja, né? Ou seja, essa é a igreja. A igreja enquanto toda a sua estrutura, mas ela não é mais aquilo que ela deveria ser. Porque a apostasia e todo esse espírito herético e idolátrico, porque é inegável que uma pessoa veja um ídolo entrar dentro da igreja católica, esse ídolo ser adorado, e a pessoa, por mais que ela não acredite nessa verdade, ela vê ali ela sente em si um espírito perturbador. Ela nota que não está certo. Ela nota, porque ali quem está sendo adorado não é Deus, não é nenhuma das pessoas adoráveis da Santíssima Trindade.
não é? E todo o resto que aqui não adianta nós expormos, não é? E a tocha acesa é a tocha da fé. Então, esse coração, um coração vazio, desapegado, é um coração de prontidão, cheio de fazer a vontade de Deus. Ele está vazio porque ele quer fazer a vontade de Deus, ele está desapegado. Mas ele tem a tocha da fé. Ele leva a tocha da fé. E a tocha da fé, ela é o princípio numa batalha. Para que serve a tocha, né? Porque você joga a tocha, ou você usa ela para queimar, para incendiar, não é? Então a tocha da fé, ela incendeia a pessoa, quem ela toca. Então essa pessoa de coração vazio, de coração liberto, de coração desapegado, ela leva a fé e ela vai incendiando com a fé católica a todos aqueles que ela toca. E com a trombeta da tradição. Então, ele disse: olhai para mim e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu disser. Tocarei a trombeta com aqueles que me acompanham, e então tocareis também as vossas em volta de todo o acampamento, gritando: pelo Senhor e por Gedeão. E Gedeão, com os seus 100 homens, porque foi dividido um grupo de 100, era 300. Chegaram aos limites do acampamento no princípio da segunda vigília. Então, o Carmelo tem 3 vigílias no rito nosso, né? E outras comunidades religiosas também possuem 2 ou 3 ou até 4 vigílias, né? Por exemplo, os passionistas possuem outros tipos de vigílias, mas nós temos 3 vigílias, né? Uma que é às 9 da noite, às 21, a outra à meia-noite e a outra às 3 da madrugada, né? E existe a vigília do relógio da paixão, da Passio Domini, né? Passio Domini também é feita de 3 vigílias, né? Passio Domini é feita da vigília das 11, da meia-noite e da 1, né? Então, na segunda vigília, ou seja, que é a vigília em que o sono vem mais, né? Porque no rito carmelitano, 9 horas às 21, ainda você consegue ter um domínio do sono, né? Mas a partir da segunda vigília, que é da meia-noite, você tem que vencer o sono. Então é na segunda vigília, quando todos estão dormindo no pecado, dormindo na apostasia, dormindo na heresia, eles aceitam aquela condição, para eles está tudo certo. E aí é nesta hora que vem o combate. E é nesta hora, quando a igreja estiver num estado pior do que ela está, quando todos disserem tá tudo bem, tá tudo certo, a igreja ela tem que mudar mesmo, ela não pode mais ser a mesma, sendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, é aí que Nossa Senhora vai levantar esse exército. Então, quando se rendiam as sentinelas, porque eles também tinham sentinelas, os inimigos, então o que faz a sentinela? É igual na guarda eucarística, né? E é como também nessas vigílias. Então, por exemplo, na vigília da Passio Domini, você rende o adorador, que também você pode chamar de sentinela, da hora, né? Então, aquela hora tem aquela pessoa adorando, ou aquele grupo de pessoas, você rende, ou seja, você faz a troca, né? Então, foi nesta hora que eles começaram a tocar as trombetas, ou seja, a gritar a tradição, falar da ortodoxia católica. Ao mesmo tempo, eles quebram a ânfora, ou seja, eles quebram os seus corações, que os seus corações agora são corações novos, corações modificados por Deus, corações que foram convertidos, né? E entra naquela batalha tomando as tochas na mão esquerda e as trombetas na direita, gritando a espada pelo Senhor e por Gedeão. E esses
300 homens que nada foram do que somente esse resto de Israel. Nós temos ali no site, nós temos no site, eu convido você a ler, no site tem um artigo sobre o resto, não é? Então esse resto é o que vai vencer, trazer a vitória para a igreja. Então queremos, de forma especial, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, ao seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que fala pela boca dos profetas, que quem ouve hoje, receba esse mesmo Espírito de Gedeão. Quem Deus, pelos seus caminhos misteriosos, leva as pessoas a compreenderem a verdade, derrame sobre essas pessoas um espírito de cruzados, não é? E faça com que você, que já recebeu essa graça e compreende, mas que está com o espírito de medo, se levante e tome força e posse dessa realidade. E Deus o abençoe, e o confirme, e o cele com a sua verdade. E que nós possamos estar prontos para todo e bom combate que Deus permite e envia para os seus escolhidos. E que Nossa Senhora, a Rainha das Vitórias, alcance para nós toda a força, todo o espírito de fortaleza, todas as graças e todos os dons necessários para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. E que o santo juiz Gedeão rogue e interceda por todos aqueles que também, como o resto de Israel, combate pela defesa da verdade e da fé. Amém.